Olá, estamos aqui no nosso quarto episódio do Planejamento Sucessório Cast, que é um podcast sobre planejamento sucessório, que foi idealizado por mim, Ana Carolina Brochado, e pela Isabela Oliveira. E hoje nós estamos aqui recebendo uma pessoa que para mim é muito especial, né? É a professora e advogada Ana Cristina de Carvalho Retori, que é minha sócia lá no escritório. Estamos juntas há 12. 12 anos, acabou de me Pouquinho atualizar aqui, né? Ou seja, é um grande tempo e assim tenho um orgulho enorme, né? A Ana foi para lá estagiária e hoje é minha sócia, então tenho um orgulho enorme de estar aqui ao seu lado, Ana, né? Hoje, tratando de um tema que é um tema bem prático, né, Ana? Assim, que a gente resolveu falar aqui hoje, que no sentido assim, de facilitar mesmo a vida do advogado para o cliente, né? O tema de hoje é como organizar documentos e informações para o planejamento sucessório. A gente vai falar um pouco de como que a gente faz, como que é, né, a nossa rotina em relação a isso, e quero apresentá-la para vocês. A Ana Cristina é advogada, é sócia lá do escritório Teixeira Miranda Gandra Advogados Associados, que é um dos nossos apoiadores aqui do podcast, e é mestre em Direito Civil pela PUC Minas. Professora, né, dá aula de temas de direito de família e sucessões. E então quero passar aqui a palavra para a Isabela para também te dar as boas-vindas para a gente poder começar a conversar. Bom, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast. Bem-vinda, Ana. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada. E por falar de um tema que talvez as pessoas negligenciam um pouco e é tão importante. Eu diria que sem essa organização e sem esses documentos e informações, pode ser que o planejamento sucessório ele não sustente, né? Então, assim, ele é uma etapa essencial dentro desse serviço. Então, muito bem-vinda. Estou aqui ansiosa para escutar tudo que você tem a nos ensinar hoje. E, pessoal, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal no YouTube, Planejamento Sucessório Cast, e também no Instagram, @Planejamento Sucessório Cast. E em breve teremos também na plataforma do Spotify. Ana, bem-vinda. Eu queria agradecer o convite, de ser uma das primeiras convidadas aqui do podcast. A primeira lição não é sobre documentos, é sobre ter cara de pau. Foi assim que eu entrei lá no escritório. Cheguei para Ana Carolina numa palestra e falei, não tá precisando de uma estagiária, não? E aí ela me disse, estou. E de lá nunca mais saí. Com um barrigão danado, né? Um barrigão grávida. Já, E de lá nunca mais saí. Toda a minha formação aprendi com você. Então eu sou muito, muito grata mesmo por essa relação. Não vale chorar no podcast não, gente. Não pelo amor pode. de Deus, No né? início, tá muito no início, no final, quem sabe. Quem tá? Mas é isso, assim, a minha trajetória toda, inclusive a minha vida com planejamento sucessório, com a organização de documentos e com todo o resto que eu sei na minha advocacia, aprendi fazendo. E eu acho que é um pouco sobre isso que a gente vai conversar aqui. Aprendi fazendo e aprendi em cursos também, porque a Ana Carolina é professora de um curso maravilhoso de planejamento sucessório que eu super indico. Ah, que bom. Então é uma parceria, né? São parcerias que a gente vai Construindo, criando na né? vida, construindo, e isso é muito bom. A gratidão é recíproca, né? Assim, os vínculos vão sendo criados e vão dando frutos, e isso é muito legal, né? Ana, assim, eu queria começar a conversar com você, assim, do que a gente vive, né? Então, por exemplo, quando às vezes, no último episódio, a Gabriela e a Isabela falaram assim, nem sempre o cliente chega e fala assim, eu quero fazer um planejamento sucessório, né? Então, às vezes, a gente tem que ter ali uma certa sagacidade, né? E ver que, às vezes, o cliente quer um planejamento sucessório, mas não tem consciência disso. Então, quando ele fala assim, eu tenho preocupação com a segurança da minha esposa, vocês contaram esse caso de um cliente de vocês, né? É uma oportunidade, né? Então, assim, do que você percebe lá, você acha que o cliente traz tudo mastigado, já pensado? O que você percebe nisso? Bom, é raríssimo que um cliente chegue, assim, tão com as coisas mastigadas, porque a gente estava falando de terapia, né? E eles falam em terapia de psicoeducação. Eu acho que a gente pode começar com uma coisa de jus educação. A gente precisa, às vezes, nessa conversa e na primeira recepção do cliente, conversar com ele sobre as possibilidades jurídicas que existem, porque é um mundo muito amplo de possibilidades e às vezes ele chega para você com uma demanda muito pequena, às vezes ele quer fazer uma doação. Muito comum, às vezes ele quer, vou fazer um testamento.
E as possibilidades são muito amplas. E conversando com ele é que você vai ver a necessidade e explicar para ele sobre todas essas possibilidades, que elas podem ser feitas em etapas. Não precisa ser tudo feito de uma vez, porque também, né, ele não pode se assustar com uma complexidade de possibilidades. E é da demanda e de uma conversa com o que também foi dito no último episódio, com uma escuta ativa, que a gente vai ter condição de, junto com o cliente, mastigar as coisas efetivamente. Chegar para nós mastigado não é a minha experiência. E, mais do que isso, não é só também uma questão de mastigar o que é a vontade e o que vai atender para ele. É a partir da definição dessa vontade, a gente conseguir definir o que é a realidade. Porque o que ele te conta nem sempre é refletido nos documentos. Pois é, isso é uma questão, né, Isabela? Você deve perceber isso lá no seu escritório também, né? Várias surpresas boas. Ou não, nós vamos descobrindo no meio do caminho. Não, porque assim, por exemplo, nós já vivenciamos muito, não, porque a gente tem aqui um patrimônio, são compostos por imóveis, então traz os documentos. Aí a gente vê que tá tudo pendente de regularização às vezes, né? Exatamente. Então, assim, não adianta eu chegar lá na etapa final, né, gente? Não adianta, assim, eu falar assim, não, pode deixar. A gente precisa de, para o negócio parar em pé, né? A gente precisa de passar por fases, né? Fases, um certo protocolo, sim, né? Assim, porque afinal de contas, eu acho que o que eu percebo assim, o que tem em comum em quem busca o planejamento sucessório? E quem busca o planejamento sucessório, assim, falando, quero fazer um testamento, quero fazer uma doação, ou quem busca mesmo, olha, eu quero organizar o meu patrimônio, né? Que é o cliente assim, maravilhoso, né? Quero organizar o meu patrimônio, é a palavra mágica, né? É tipo assim, o alvará está à disposição, né? Exatamente, tipo isso, assim. Efeito. Mas qual que é a ideia? É sempre uma busca por segurança, né? No frigir dos ovos, o que eu acho que tem em comum é uma busca por segurança ou própria, ou das pessoas, na maioria dos casos, das pessoas que estão ali envolvidas, os herdeiros, ou alguém que não é herdeiro, mas que tem uma relação ali de dependência, ou que precisa proteção, né? E aí, principalmente quando a pessoa não estiver mais aqui, né? Então, eu falo que a nossa responsabilidade, ela é muito grande. Sim. Né? Ela é muito grande. Porque quando a gente está lá na justiça, é claro que a nossa responsabilidade também é grande, porque a gente tem que pensar a estratégia correta, a gente tem que fazer as petições no prazo, a gente tem que se diligenciar em relação às provas, etc. Mas não é a gente que vai julgar, né, gente? É assim, é o Poder Judiciário que vai julgar. Então, existe uma certa terceirização da responsabilidade. E no planejamento sucessório, não, né? A responsabilidade, ela se concentra na mão do advogado. Por isso a importância, assim, de agir de uma forma muito diligente, muito responsável, para que a pessoa, de fato, os planos, né, dela, que a gente vai construindo, vai desenvolvendo, sejam eficazes no momento oportuno, que pode ser em vida, em algumas circunstâncias, mas também após a morte, porque mesmo os planejamentos dos institutos em vida, eles reverberam após a morte, né? Por exemplo, a doação, né? A partilha em vida, que é hoje, mas reverbera. Então, assim, a gente precisa de ter essa preocupação com a responsabilidade, que eu acho que é uma coisa bem importante, né? Da gente frisar todas as vezes que a gente está falando sobre esse assunto. Sim, né? Eu até falo no meu perfil lá no Instagram da due diligência sucessória. A gente pega esse termo da due diligência dentro da questão do viés imobiliário. Só que o que representa? Qual que é o marco? Né? Investigar as informações, regularizar a documentação, aparar as arestas da propriedade. Então, dentro do planejamento sucessório, é importante ter esse olhar apurado, né? É horas de lince, na hora que o cliente traz a documentação, imaginar o quê? O que nós vamos precisar para além disso, né? Será que realmente está tudo aqui ok para que seja aconteça o registro perante o cartório de registro de imóveis, ou será que a gente tem que organizar uma empresa para que efetivamente a gente consiga distribuir cotas ou fazer um planejamento sucessório dentro dessa perspectiva? Vamos analisar que, eu tenho uma pessoa que eu quero contemplar, eu considero como filho, mas na hora que você vai olhar não está registrado ainda, então pode ser até um passo registrar um parentesco socioafetivo dentro desse cenário, né, e que às vezes o cliente nem tem essa perspectiva, então assim, cabe ao advogado trazer isso para ele,
ele e também acalmar o cliente, porque ele fala assim, nossa, então tá mais difícil que eu pensei. Eu não quero isso não, é muito caro, né? Você vivencia isso também, Ana, no dia a dia? Como que você faz para lidar quando o cliente se assusta com a quantidade de informação que a gente precisa? O ponto é falando de novo dessa jus educação, né? Porque o que a gente precisa mostrar pro cliente que chegou lá pra gente falando assim, eu quero fazer um testamento. E aí ele acha que ele vai te contratar para um testamento e vai ficar livre, é só aquilo que ele tem que fazer. Cabe a nós demonstrar que é preciso fazer uma investigação do patrimônio, porque o objetivo que ele quer alcançar com o testamento, não necessariamente ele vai conseguir se a gente não conhecer direito quais são os bens. E outra, vamos supor que ele tenha feito doações ao longo da vida sem o devido registro e ele gostaria que aquilo fosse considerado como um adiantamento legítimo. E ele não fez a dispensa de colação no momento da doação porque nem teve instrumento. Então, é na hora que a gente vai conversando com ele que a gente vai mostrar que, investigando tudo da vida, é que a gente vai conseguir regularizar o que ele efetivamente quer regularizar. E por mais que pareça mais complexo, é a única forma de ele conseguir que o objetivo dele seja efetivamente alcançado. Porque se a gente pode muito bem só fazer um testamento genérico, sem investigação dos bens, vai alcançar de certa forma o que ele quer, mas não vai alcançar tudo. E não vai regularizar coisas que aconteceram no passado que, porventura, ele pode querer regularizar também. Então, é uma demonstração de que, às vezes, ter um trabalho a mais agora evita que se tenha se deixe um trabalho para os herdeiros depois do falecimento, né? Também no episódio passado é o jeito de alcançar o final feliz. Você consegue ter o controle sobre a sua sucessão. Então, é efetivamente ter uma conversa longa sobre essa educação do cliente para ele entender que o trabalho agora vale a pena. E que pode ser feito em etapas, não precisa assustar ninguém, né? Pode ser tanto parcelado em termos de trabalho, faz uma coisa a cada ano, uma coisa a cada semestre, como pode ser financeiramente parcelado, né? Porque aí você vai fazendo, depois que você se recuperar daquele gasto, você vai lá e faz a continuidade, você consegue ter todo esse planejamento, inclusive dividir os contratos, né? Não precisa fazer um contrato de honorários com o planejamento inteiro. Você faz um contrato primeiro para análise de documentos, para definição e emissão de parecer sobre o que precisa ser regularizado. Depois, quando ele já tiver recuperado o fôlego, aí a gente vem e faz a primeira etapa, seja uma alteração de regime de bens, seja alguns contratos de doação, enfim, o que for necessário. Então, precisa desse desenvolvimento de ideias e de convencimento do cliente de que aquilo ali vai valer a pena. Mas eu acho que assim, a gente faz assim, né, Ana? Como vai ser a sucessão sem planejamento, né? Então, assim, a partir daí, esse eu acho que é o seu ponto de partida. A pessoa está satisfeita, não está satisfeita? E aí, assim, a gente falou, né, planejar é cuidar, né? Eu acho que é um ato também de muito afeto. Sim. E aí, quando a gente pensa em organização patrimonial, o cliente também está cuidando, o planejador ou planejadora, ele está cuidando daqueles que vão ficar. Quer dizer, né, você lembra de um texto da Laura Brito que a gente leu, super interessante, não sei se você leu, Isabela, que ela fala assim, um texto saiu no estado de Minas, ela fala assim, da importância de deixar tudo numa pasta, né? Tipo assim, olha, meus bens são esses aqui, né? Porque às vezes o assunto é tão tabu na família, né? Às vezes tem uma pessoa doente e não, né? Às vezes não é o momento, ou não se sente à vontade para falar desse assunto. Então, quais são os bens? Às vezes tem herdeiros que nem sabem quais são os bens que o pai ou que a mãe tem. Então, assim, é desmistificar essa ideia de planejamento e deixar as coisas organizadas, né? Então, assim, por isso que, se não quer fazer o planejamento, deixa as coisas organizadas numa pasta, né? Assim, tem ali todas as informações, mas é fundamental que quando, né, uma pessoa nos procura, assim, eu quero fazer algum instrumento que já vem pré-concebido na cabeça, a gente precisa de primeiro fazer um exame global, isso que você falou. Se eu for fazer só o testamento, se eu for fazer só a doação sem fazer essa análise global, a gente corre o risco de ter um negócio ali meio capenga, para falar um mineirês bom, né? Assim, né? Que assim não atende a toda a complexidade da segurança que as pessoas precisam, principalmente tendo em vista que a ideia do planejamento, né, é uma ideia de que tenha instrumentos intervivos ou causa-morte, mas que efetivamente, no fim do dia, possa atender às preocupações do planejador ou da planejadora, né? Então, pode falar. Não, e é conhecendo a realidade, conversando e vendo os documentos,
os que têm e os que não têm, que a gente consegue perceber efetivamente o que aquilo ali vai ser, o que de tudo vai ser necessário para o cliente conseguir o que ele quer. Vamos supor, ele quer um testamento, mas ele tem uma união estável não reconhecida. E aí, se ele só chega no testamento e a gente não conversa sobre a união estável, a gente não resolve a vida daquele cliente, porque a companheira futuramente vai questionar como que aquele testamento foi feito, sem menção à existência de uma companheira. Então, né, vai muito além, a gente precisa entender até os documentos que não existem para a gente mostrar para ele que é mais seguro ele pensar em tudo e fazer toda a documentação necessária para que a vontade dele, depois do óbito, pare em pé. Isso. Exatamente. Muitas vezes a organização por si só do documento que você trouxe já é um planejamento sucessório. Sim, né? Talvez super. regularizar uma relação que existe, é um planejamento, é você entender, então, o regime de bens que eu quero aplicar é esse, não é, quais são os efeitos dele, né? Se eu tenho filho, como que eu vou reconhecer isso daqui? Ou se eu comprei um imóvel, esses dias chegou um caso assim, nesse sentido lá no escritório. Diante do falecimento, né, do autor da herança, descobriu-se que ele comprou um bem, não tem escritura pública de compra e venda, é só um contrato particular. Mas aí descobriu a partir de um canhotinho de depósito bancário. Então, fazer esse rastreamento vai ser muito mais difícil agora com a morte de quem comprou, porque nós não sabemos nos exatos termos da negociação e nem o que foi pago, que era um parcelamento. Então, a gente pode intuir o que aconteceu a partir da leitura do contrato, mas o que aconteceu? Então, se houvesse essa organização anterior, era muito mais tranquilo esse caminho e evitar futuros prejuízos também, né? Porque essa questão do tomar posse do patrimônio que eu estou construindo. Trazer essa pasta, né, que a Laura traz dentro do texto dela, produzir uma pasta com a questão de qual patrimônio você tem, de você entender, vamos colocar aqui na mesa, qual patrimônio eu construí ao longo da minha vida, o que eu ainda preciso organizar, o que ainda ficou por pagar. Isso também é garantir o seu final feliz, no sentido de você alcançar e realizar o resultado daquilo que você lutou a vida inteira, né? E que não vai se perder, porque o outro na cadeia sucessória que tomou posse daquele patrimônio, se ele não sabe o que aconteceu, aquilo dali pode ruir, pode perder a propriedade, porque ele não entendeu ali se foi pago alguma coisa, se não foi, como conseguir regularizar todo aquele patrimônio. Então, uma parte, assim, que seria a espinha dorsal de um planejamento, né, seria organizar essas informações e documentos, né? Mas e aí, Ana, assim, o cliente chega... como que você vai, o que você vai pedir, como que você vai mapear esse viés aí? Fala pra gente. Olha, eu acho que eu sou fã de duas coisas, checklist e tabela. Então, você ter um checklist inicial de documentos para você pedir pro cliente, né, uma vez que se defina que vai ser feita essa investigação global do patrimônio, que eu acho que é o mais importante para um planejamento sucessório, aí você entrega e aí vai estar lá, assim, para imóveis, aí me entregar o IPTU e a matrícula dos imóveis, de preferência atualizada. Ou então pegar a autorização do cliente para ele te dar a matrícula que ele tem e você poder atualizar. E vai ter, por si só, veículos, todos os extratos de contas, de investimentos, dinheiro no exterior, eventualmente. E aí, uma vez que ele te dê essa primeira bateria, é você analisar aquilo, porque certamente ainda vai estar faltando alguma coisa. Sim. E como que ao longo de alguns planejamentos que a gente fez, eu percebi que foi a melhor forma de avaliar isso, foi criando uma tabela. Mas ninguém precisa ser bom de tabela, nem fazer tabela bonita para conseguir isso, não. A ideia da tabela é só sistematizar as informações para elas ficarem de fácil acesso, de uma maneira que você não precise toda hora voltar e abrir o documento para você se certificar de qualquer coisa. Então, o que eu faço, e aí eu acho que é explicativo, até trouxe minha tabelinha aqui, é que eu sempre coloco assim, o bem, a data de aquisição, e isso é importante porque depois eu vou bater isso com data de casamento, data de união estável, data de início de relacionamento, para ver o status de comunicabilidade. Coloco o local, porque tem gente que tem bem no Brasil inteiro. Já digo se tem o status de comunicável ou não e com base em quê, porque é comum também que as pessoas tenham, né, várias fases, união estável com o regime de comunhão parcial por um período, aí depois casamento por separação de bens. Então, você tem que definir isso. Aí deixa uma coluna grande de observações, porque vai ser o que eu vou anotar e você não pode ficar preso dentro da sua própria tabela.
né? Se for o caso, você acrescenta uma segunda coluna de observações para não ficar muito comprido. E aí você ter espaço para você se organizar ali. Documentos. O que eu já recebi de documentos daquilo ali? Porque é ao ver essa descrição que eu vou perceber que eu tenho documento de uma coisa que eu não tenho de outra. Se eu fizesse sem ser no formato de tabela, isso já aconteceu comigo, eu só listo o que eu tenho e sem confrontar com os outros, eu esqueço de alguma coisa e não vejo nem que eu esqueci. E é chato, né? Toda hora você pedir o cliente, olha, me traz isso, me traz aquilo, faltou aquilo. Né? Exatamente. Parece uma desorganização quando você está lutando para ser organizado, assim, seria muito injusto, né? Isso acontecer. Então, eu acho que nesse formato de tabela as coisas ficam claras por causa disso. Você vê tudo que você tem sobre tudo. Então, coloco documentos e depois uma última coluna onde eu coloco as pendências. Porque aí são pendências ou de informações, né? Que aí é alguma dúvida que eu ainda preciso esclarecer, ou de documentação que eles precisam ainda me mandar, porque tem o outro ponto, né? Eles não vão mandar só a matrícula, só o DUT do carro. Eles vão mandar o imposto de renda. Necessariamente. Deles e das outras pessoas envolvidas. Então, os filhos que eles já receberam doação, do cônjuge ou companheiro. E aí eu vou bater um com o outro. Às vezes eu vejo que tem mais coisa do que eles me falaram. Ou que tem menos coisa do que eles me falaram. E aí eu consigo dar um direcionamento de que eles precisam, às vezes, retificar a declaração de imposto de renda. Né? Porque aí fica um todo bem fechadinho para sempre, que é o nosso objetivo aqui, o planejamento sucessório parar em pé. É nessas investigações também que eu vou lá e faço uma lista do que já teve de empréstimo ao longo da vida, porque é muito comum as pessoas fazerem empréstimo e perdoar o empréstimo. Ou seja, não precisa me pagar. Ou seja. Isso. E aí não registra, ou então só coloca lá que pagou sem ter a transferência financeira de verdade, né? Então é nessa análise e ao definir e tabelar que você vê as inconsistências da documentação e da descrição dos bens com o que está, às vezes, no imposto de renda ou o que está na matrícula, porque aí você consegue dar orientação para regularizar. E consertar coisas do passado, né? Você fala assim, olha, isso aqui é empréstimo de verdade ou você acabou virando uma doação. Vamos fazer um instrumento que reconhece isso que aconteceu? Você já quer dispensar de colação de uma vez? Vamos deixar isso para colocar no testamento no futuro, que você já dispensou essa doação de colação. Porque senão você faz um testamento, depois vai ficar o povo brigando para conseguir colacionar uma doação que ele sabe que teve. Resolveu fazer o testamento? Não resolveu. E você consegue evitar esse tipo de problema quando você mapeou a vida toda da pessoa a partir do imposto de renda e a partir das declarações dos documentos que eles te dão, dela, do planejador e dos filhos e do cônjuge. Então, aí, essa tabela tem já a parte daqui da linha X, né? Agora vamos para o Y. Que eu coloco, primeiro, todos os bens do planejador e aí vou fazendo de uma forma organizada. Coloco todos os imóveis, coloco todos os veículos, coloco as contas bancárias, Você as não empresas. Por descuido, né? Deve ter alguma lua, alguma coisa assim. Mas eu sei que o ascendente e o signo não são. Não. Aí, em seguida, do cônjuge, do companheiro, se porventura repetir, aí eu faço uma remissão a que eu já analisei aquilo nos bens do planejador e depois dos filhos. Desse jeito, como eu também fiz a referência aos documentos, sempre que eu precisar checar alguma coisa, eu já sei qual documento que eu vou ter que ir lá na pasta. Eu coloco a referência ao nome e aí facilita bastante, principalmente no meio de uma reunião. Isso eu acho que assim, muito legal, Ana, porque permite que a gente não faça um retrabalho. Sim. Né? Porque muitas vezes é isso. Eu vou lá ler a matrícula, grifo e tal. Mas assim, se eu não anoto, ou não ponho um post-it gigante aqui falando as questões principais, né? Mas você acaba sempre. E hoje, com a nossa vida remota, não só uma vida física, né? Nem todo dia a gente está no escritório, com todas as informações. Então, eu acho que essa organização aí digital, ela acaba nos ajudando muito, tanto porque nos obriga a sistematizar as informações, né? E o que eu acho que, inclusive, é uma coisa que a gente pode franquear o cliente depois, para ele ter essas organizações. Ele vai acompanhando o trabalho, ele tem dimensão de tudo que ele tem, né, do serviço que está sendo prestado. E assim, ele tem aquilo lá definitivo para ele. Sim. É claro que o patrimônio, gente, é dinâmico, né? A verdade é essa, assim. A gente faz um planejamento hoje, mas o planejamento ele tem que ser revisto de tempos em tempos, né? Porque muda a lei, muda às vezes a composição familiar. Então, assim,
às vezes, em algumas circunstâncias, de 5 em 5 anos, num pessoal que é mais animado, às vezes de 3 em 3 anos, né? Que tem mais dinamismo nos negócios ou no jeito de ser. Mas, assim, é fundamental que aquilo lá vai mostrar a história patrimonial das pessoas. Então, eu acho essa sua tabela maravilhosa, exatamente por causa disso. Eu acho que ela permite que você examine aquele documento uma vez. É claro que às vezes a gente tem dúvida, volta e tal. Sim. Mas, assim, vai trazendo exatamente essas informações e vai construindo na sua cabeça, né? Assim, bom, o que já foi, o que já aconteceu, o que precisa ser regularizado, e quais são as possibilidades. Porque aí a gente, depois de organizar, a gente pensa nas possibilidades. Ah, podia fazer isso, pode fazer aquilo. Bom, aí nós vamos pensar nisso, e aí que eu falo que é a arquitetura mesmo do planejamento, que a gente vai analisar riscos de cada possibilidade, benefícios de cada possibilidade, para a gente, então, mostrar. Porque, assim, a gente sugere, né? Mas quem decide, quem bate o martelo? É o cliente. É o cliente. Então, assim, isso é fundamental, fundamental, porque eu acho que demonstra, inclusive, assim, uma seriedade para mostrar que a análise de documento também é trabalho. Eu ia falar isso, estava aqui guardando, falando assim, a gente não pode deixar de cobrar por isso, porque por mais que você esteja só estudando e isso não seja o ponto final, trabalho, não, e é um estudo que é uma organização patrimonial que já tem valor para o cliente, né? Total. Não é só uma preparação para o próximo Para a próxima fase, né? Isso. Aquele resultado daquela análise já vai resultar no que ele precisa regularizar e já vai dar uma luz para ele de diversas possibilidades. Então, isso tem valor em si. Sim. Né? A tabela ela acaba otimizando o tempo, otimiza o tempo do cliente, otimiza o tempo que nós vamos utilizar ali no dia a dia, né? Facilita também na evitar possíveis erros na análise de um patrimônio quando ele é muito grande, vultoso, com vários detalhes. Exato. Né? Facilita também nessa liberdade geográfica que nós temos de acessar a informação em qualquer lugar, né? Como diz meu irmão, qualquer lugar, qualquer ocasião. Enfim, então assim, tem uma série de benefícios e, sobretudo, traz a mensagem o quê? Se o planejamento é organizar, o trabalho já começa organizado. Isso. E tem que precificar também, Claro. né? Isso. Então, assim, é algo muito valioso. Essa sua tabela tá sensacional. Confesso que eu faço tabela também, mas a sua tá muito mais ampla. Quero depois o modelo dessa tabela. Pode deixar. Então, caminhando para os minutinhos finais aí do nosso 4º episódio, Ana, eu quero te agradecer imensamente por toda a reflexão e principalmente por essa tabela valiosa, que eu tenho certeza que quem está assistindo ou está nos ouvindo vai querer copiar e fazer essa planilha inspirada na Ana. Ana, muito obrigada. Então, passo a palavra para você fazer os encerramentos finais e para a Ana Carolina também. Bom, eu queria agradecer, né? Eu acho que é importante a gente passar essa ideia de que tem coisas do trabalho do advogado que tem valor no pensar, na organização e nessa organização, na compilação de documentos essenciais, porque a pessoa tem tudo desorganizado ou às vezes nem tem. E por causa do que a gente pede, ela consegue montar a pastinha para deixar guardado. Para saber organizar, a gente implicou em muito estudo, muito né? conhecimento para conseguir deixar uma coisa organizada. E isso já é um primeiro passo que, por si só, já é muito importante, mesmo que a pessoa não dê continuidade ao planejamento. Ele já monta a pastinha do texto da Laura Brito, que eu também recomendo que seja lido. Queria agradecer a participação aqui no podcast, fiquei honrada, já falei, e eu sempre fico. E fico feliz de poder ter essa troca com vocês, que são tão importantes para mim. Querida, então muito obrigada de novo. A gente quer agradecer a vocês, né, que estão aqui nos ouvindo, compartilhando aí conosco essas reflexões no nosso Planejamento Sucessório Cast. Essas informações que você trouxe realmente são valiosas, né, Ana? Já visto assim que nós gastamos muito tempo da nossa vida para chegar nesse resultado, mas eu acho que é isso. Se a gente puder compartilhar, ajudar, eu acho que essa é a nossa ideia aqui. E disseminar mesmo essas ideias de popularizar mais o planejamento, de que isso possa ser acessível para as pessoas, isso é muito importante. Então, muito obrigada. Sigam a gente, né, Isabela? Agora eu vou falar a sua fala. Sigam a gente nos nossos canais, no YouTube, no Instagram, @Planejamento Sucessório Cast. Até o próximo. Até o próximo, pessoal. Tchau, tchau.